Nos perguntaram aqui se Deus odeia o pecado e ama o pecador. E essa é uma pergunta interessante, porque muitas vezes nós ouvimos isso em um contexto de igreja e tudo mais, de que Deus ele odiaria o pecado, mas ele amaria o pecador, né? E será que a Bíblia concorda então com essa afirmação? Bom, de fato, Deus odeia o pecado. E aqui o pecado deve ser entendido como toda a transgressão da lei de Deus, que é um reflexo do próprio ser de Deus. A lei de Deus reflete quem Deus é, o que Deus ama e coisas desse sentido, né? Então, o pecado é toda a transgressão dessa lei e, em resumo, então, é tudo o que se afasta de Deus. Nesse sentido, tudo que é contrário a Deus. De fato, a Bíblia diz que Deus odeia o pecado. Por exemplo, Salmo 7, versículos 11, que diz assim: Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta cada dia o seu furor, né? Ou em outras traduções, um Deus que sente ira todos os dias. Deus, de fato, ele se ira contra o pecado. Mas a Bíblia também fala que Deus odeia o pecador também. Deus não só odeia o pecado, mas ele odeia aquele que manifesta o pecado, por assim dizer, na sua vida. O ódio de Deus não é apenas voltado às práticas, mas ele também, essa ira de Deus é manifestada contra pecadores. E a gente consegue ver isso ao longo da Bíblia. Salmo 5, versículo 5, por exemplo, né, vai dizer assim: os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos os que praticam o mal. O que mostra claramente que Deus, ele de fato sente essa ira santa, esse ódio, por assim dizer, contra as pessoas que praticam o mal. E Deus, ele sente ira porque a ira de Deus é uma relação natural ao amor de Deus, né? A ira, a ira de Deus, então, nesse sentido, ela sempre é uma reação natural ao seu amor, porque afinal das contas, se nós amamos alguma coisa, nós sempre vamos odiar aquilo que é oposto ao objeto do nosso amor. Para dar um exemplo sobre isso, se você gosta de crianças, se você ama cuidar de criança, gosta de estar perto de crianças, você odiaria ver, por exemplo, uma criança sendo espancada na rua. Porque isso é o contrário do objeto do seu amor. E é uma ira que você teria justificada. É uma ira justificada. Da mesma forma que a ira de Deus, então, uma vez que Deus ele ama tudo que é lindo, tudo que é amável e tudo que é excelente, a ira de Deus, ela se volta contra tudo que é o oposto disso. E é uma ira santa, porque é uma ira contra tudo que Deus é e tudo que Deus ama nesse sentido. Né? Deus, então, consequentemente, vai odiar o oposto daquilo que ele ama, que é a santidade, que é a perfeição, que é a beleza e coisas do tipo. Existem alguns outros textos que falam também sobre esse ódio de Deus pelos pecadores e que falam de uma forma ainda mais forte nesse sentido, né? Êxodo 22, versículos 22 a 24, vai falar um pouco disso. Não prejudiquem as viúvas nem os órfãos, porque se o fizerem e eles clamarem a mim, eu certamente atenderei ao seu clamor. Com grande ira matarei vocês à espada. Suas mulheres ficarão viúvas e seus filhos órfãos. Eu gosto muito desse texto, particularmente, porque ele mostra como que injustiças praticadas por pessoas que já são naturalmente desprivilegiadas pela vida e pelas condições do pecado no mundo, como órfãos e viúvas, que já são então naturalmente prejudicadas, por assim dizer, injustiças cometidas contra essas pessoas não passam impunes por Deus. Deus, o clamor dessas pessoas, como o texto diz, né, o clamor dessas pessoas não passa desapercebido por Deus. Deus se vinga das viúvas e dos órfãos que sofrem injustiça nas mãos de pessoas injustas, né? E que é mais um texto que mostra essa ira de Deus voltada contra
os pecadores, né? E para terminar essa parte, nós temos Salmos, capítulo 21, versículos 8, que diz assim: tua mão alcançará todos os teus inimigos, tua mão direita atingirá todos os que te odeiam. Novamente, né? Aqui, ó, o versículo 9: no dia em que te manifestares, farás deles uma fornalha ardente. Na sua ira, o Senhor os devorará. Um fogo os consumirá. Esse texto é até forte, mas mostra claramente essa ira de Deus se voltando contra os pecadores. Mas a beleza do Evangelho e a beleza da mensagem da salvação que Deus oferece é que a coisa não acaba aqui. Por mais que Deus odeie o pecador e sinta uma ira santa contra o pecador por causa do seu pecado, a misericórdia de Deus faz com que ele não haja de acordo com a sua ira, mas que ele haja para com o pecador de acordo com o seu amor. Deus, então, nesse sentido, ele não nos dá o que nós merecemos enquanto pecadores, porque o que a gente merece é a condenação eterna, é viver a eternidade longe de Deus, pagando uma dívida que a gente não consegue pagar porque é contra um ser perfeito. É contra um ser perfeito. Mas ele não age assim para conosco. Como diz Romanos, capítulo 5, versículos 10. Romanos 5, 10 diz assim: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Então esse texto é claro em falar que Deus ele nos reconcilia consigo mesmo enquanto éramos seus inimigos. E essa é a beleza do amor de Deus. Deus é tão amoroso que ele é capaz de enviar o seu Filho ao mundo para morrer no lugar dos seus inimigos. Para morrer no lugar dos seus inimigos. Como diz também Colossenses capítulo 1, versículos 21. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos e inculpáveis e livres de qualquer acusação. Então Deus, ele é tão misericordioso e tão amoroso que, apesar de odiar o ser humano, de sentir uma ira santa pelo pecador por causa do seu pecado, ele também ama o pecador. Então essas duas coisas, a ira de Deus e o amor de Deus, elas se manifestam no pecador ao mesmo tempo. Nesse sentido, então, Deus ele odeia o pecado e ele odeia e ama o pecador. Ele odeia o pecador porque o pecador é o agente que comete o pecado, que é contrário a Deus, a tudo que Deus é, a tudo que Deus ama. Mas, ao mesmo tempo, a misericórdia de Deus é tão maravilhosa que ele ama esse pecador e escolhe tratar esse pecador não da forma que ele merece, mas com graça, oferecendo um caminho de salvação por meio de Jesus Cristo, do seu sacrifício, de forma que todo aquele que deposita a sua fé em Cristo pode ser salvo. Então, sim, Deus ele odeia o pecado, mas ele também odeia o pecador, porém a questão não acaba aí. Ele também ama o pecador. Então, essas duas coisas acontecem ao mesmo tempo na manifestação de Deus e na sua relação com o ser humano.